Quero trazer uma palavra nesta noite dentro do mesmo tema. Isaías, capítulo 14, versículo 27, apenas, irmãos. Apenas um versículo. Encontre sentado mesmo, nós não estaremos lendo a palavra de Deus. Quantos encontraram aí, digam amém. Vamos ler então a palavra, repetindo. Isaías, capítulo 14, versículo 27. Minha garganta não vai me ajudar muito. Acho que uma gripe está chegando e a garganta ardendo, mas muita gente aí está sendo acometida do mesmo problema, né? Vamos tentar falando aqui na medida do possível. 14, 27 diz assim: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Só até aqui, irmãos. Eu quero voltar ao mesmo tema que foi abordado na nossa campanha durante o mês de setembro, nas quintas-feiras à noite, sobre o tema: o que Deus determinou, ninguém poderá invalidar. E é justamente sobre esta palavra, sobre o verbo determinar, e subordinado ao tema, o Senhor determinou, quem poderá invalidar? A primeira coisa que eu quero trazer à reflexão dos irmãos é o que significa o verbo determinar. Determinar significa estabelecer. Determinar significa decretar. Determinar significa ordenar. O Salmo 103, o verso 19, está escrito: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então observe, para nós entendermos quem é que pode determinar alguma coisa. Se determinar é estabelecer, determinar é decretar, determinar é ordenar, são coisas que não competem a nós fazermos. Existem muitas pessoas nos nossos dias e igrejas, mestres, ditos mestres, que ensinam que as coisas devem ser determinadas. Ou seja, que nós, os homens, podemos determinar as coisas diante de Deus, e isto obrigar Deus a fazer aquilo que nós estamos determinando. Esse ensino, irmão, da determinação, ele coloca o homem no centro e tira Deus do seu devido lugar. Esse ensinamento ensina que o homem é Deus da situação. Ensinam que Deus tem que realizar aquilo que o homem determina. Logo, quem está no controle não é Deus. Quem está no controle é o homem. O que é o ensino do eu determino? Eu determino a tua cura. Eu determino a minha vitória. Eu determino que a porta vai abrir. Eu determino isto e aquilo. E até alguns que vão mais longe determinam o dia da bênção acontecer, da vitória acontecer, como se estabelecesse um tempo, um prazo, para que Deus, que é soberano, que está acima dele de tudo, venha estar subordinado aos seus caprichos, às suas ordens, aos seus decretos, às suas determinações. Não funcionam desse jeito. Quem é dono da situação não é o homem. Quem é dono da situação é Deus. Quem pode determinar, quem pode decretar, quem pode ordenar é o Senhor.
Esse ensinamento está totalmente divorciado das Escrituras Sagradas e traz grande prejuízo para a vida dos cristãos. Porque, irmãos, não é um ensino que está alheio a nós. Existe esse ensinamento, ele tem entrado em nossos templos, e muitos cristãos têm sido orientados por essa prática pagã, antibíblica, e que na verdade ela é até classificada como uma heresia, porque ela não possui amparo bíblico para a gente estar dando prazo a Deus. Nós temos pessoas em nossos dias que oram e dizem: Deus, se o Senhor não me der a minha bênção até o dia que eu tenho determinado, se o Senhor não salvar o meu marido, se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não mandar o emprego, até o dia tal, eu não vou mais para a igreja. Alguns dizem até, eu não vou mais ser dizimista na igreja. É como se fosse uma barganha, querendo negociar com Deus. Não, irmão, não se recebe nada de Deus através do eu determino. O que faz Deus mover em nosso favor é a nossa humildade em reconhecer que nós não somos, mas que Ele é. É a nossa humildade que aciona o mover e o agir de Deus para com as nossas vidas. Você pode dizer amém? Então quem é que pode determinar? Primeiro, só determina quem tem vontade própria. Profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, está escrito que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A determinação de Deus é a vontade de Deus em ação. Observe aqui, o que é que Deus diz? Ele anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E diz mais Deus: o meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Olha o que Deus está dizendo: farei toda a minha vontade. Quem pode determinar alguma coisa é quem tem vontade absoluta, que é Deus. Segundo lugar, só determina quem tem autoridade e poder. Mateus capítulo 28, versículo 18 está escrito: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem é que determina então? Quem tem vontade própria, quem tem todo o poder e toda a autoridade. Só determina aquele cujas palavras são irrevogáveis. O Senhor diz para o profeta Isaías capítulo 43, versículo 13: assim será a palavra, Isaías 55, 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quem é que pode determinar? É aquele cujas palavras não voltam atrás, é aquele cujas palavras são irrevogáveis. Nós, como seres humanos, a gente pode até querer, na nossa prepotência, na nossa soberba, querer determinar alguma coisa como se nós fôssemos Deus, e logo nós quebramos a cara e olhamos e percebemos que nós não temos poder para determinar as coisas, porque quem determina é Deus. A palavra dele não volta atrás. A palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para que ele enviou. Deus não volta atrás na sua palavra. Sua palavra não é irrevogável. A palavra de Deus não é mudada, mas a do homem é. Por isso que nós não temos poder para determinar as coisas. E último lugar, irmãos, só determina aquele que é antes de todas as coisas. Ao profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, ele disse: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos.
Operando eu, quem impedirá? Sabe quem é que tem poder para determinar as coisas? Aquele que é soberano. Sabe o que é soberania? É aquele que está acima de tudo e de todas as coisas. Só Ele pode determinar. A soberania de Deus, na teologia sistemática de Strong, ele diz que a soberania de Deus é absoluta e universal. Decorre de seus atributos incomunicáveis. O que são isto? Atributos incomunicáveis: onipotência, onipresença, onisciência, eternidade e imutabilidade. Deixa eu voltar para os irmãos. Ninguém, nem um ser humano, nem os anjos, nem mesmo Satanás, que é também anjo caído, ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas, ele está presente, não está presente em todos os lugares, não é eterno e nem é imutável. Só Deus, Ele é onipotente, significa dizer, só Ele tem todo o poder. Só Deus é onisciente, ou seja, só Ele sabe de todas as coisas. Só Deus é onipresente, só Ele que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é eterno, não tem princípio e não tem fim, não é um ser criado, foi Ele que criou tudo. E quinto e último lugar, Deus é imutável, Deus não muda. E Ele diz ao profeta Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, Deus é eterno. A Bíblia diz: de eternidade a eternidade Tu és Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só Deus é eterno, imutável, onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Então quem é que pode determinar? Aquele que é soberano, aquele cujas coisas estão sob o seu domínio, os governos, a nossa vida, tudo quanto acontece. É Ele que faz o que Ele quer, segundo o seu infinito poder. Compadece de quem Ele quer compadecer, tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Romanos 9 diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa possa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Irmãos, deixa eu trazer aqui essa analogia bíblica. Quem é que manda? É o oleiro, aquele que faz o barro, o vaso, ou é o vaso que é feito pelo oleiro? Me ajude aí. Quem é? Olha o que a Bíblia diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Quem é o barro? Somos nós. Nós somos barro. Quem é o oleiro? Deus. Não é assim? O oleiro não pode dizer, ou melhor, o barro, o vaso, não pode dizer para o oleiro o que é que o oleiro tem que fazer. Não. O oleiro, ele faz o que ele quer. Jeremias capítulo 18, ele vê Deus, o oleiro, com o barro na mão, com o vaso na mão, e o vaso se quebra, e diz a Bíblia que ele volta a fazer daquele vaso um vaso novo, conforme lhe apraz fazer. O oleiro não pode dizer nada, ou melhor, o barro não pode dizer nada. Quem diz o que faz é o oleiro. Assim somos nós somos criatura, Deus é criador. Quem determina não somos nós, criatura. Quem determina é o Criador. Quem determina não é o vaso, quem determina é o oleiro. Então quem manda não somos nós, quem manda é o oleiro. Isso é porque Ele é soberano. Você pode dizer amém? Então nós não podemos determinar essas coisas. Irmãos, preste atenção aqui. Nós precisamos desconstruir a falsa teologia do eu determino, porque isso não encontra apoio na Bíblia Sagrada. Há alguns que determinam a bênção, outros determinam a cura, outros determinam a quebra de maldição.
Outros determinam que serão prósperos financeiramente, determinam que tal pessoa vai viver ao seu lado, vai casar com ele, determinam o emprego que quer ter, determinam a casa que querem morar, o carro que querem possuir, determinam a salvação de alguém. Assim não funciona, porque se isso fosse verdade, a gente saía por aí determinando tudo e as coisas aconteceriam. Quem de nós, se tivéssemos poder para determinar a cura, determinar a bênção, a casa, o carro novo, a resposta, a vitória, será se nós não faríamos? Não compete a nós determinarmos essas coisas. Nós temos que aprender em levar em consideração a vontade absoluta de Deus. Amém? Porque você pode chegar para alguém que está passando uma crise, uma provação de Deus, e você fala assim para aquela pessoa: eu determino que você vai sair hoje dessa provação. Aí eu pergunto: você é Deus? Ora, como é que Deus coloca alguém numa provação, como Deus fez com Abraão? Porque Deus prova ou não? Deus prova sim, irmão. Está na Bíblia. Tiago diz: Deus não tenta ninguém, Deus prova. Então Deus começa a me provar, não terminou minha aprovação, aí ninguém pode chegar e dizer: eu determino que acaba hoje tua aprovação. Não, irmão. Você pode determinar, você pode falar o que você quiser falar, mas enquanto não vier uma ordem superior, a palavra de Deus, a vindo da boca de Deus, a pessoa vai continuar na crise, na provação, no problema, porque a última palavra não é nossa, a última palavra pertence a Deus. Então não compete a nós fazermos isto. Sabe qual é o nome disso aqui? Que está entrando nas igrejas, muita gente não sabe. Chama teologia do positivismo. O que significa isso, teologia do positivismo? É a confissão positiva. É uma prática dentro das igrejas neopentecostais para conseguir bênção. De acordo com eles, a confissão positiva, a pessoa confessa que tem aquilo que quer ter, e assim será feito. É como se eu falasse assim: eu quero uma Hilux amanhã. Eu estou determinando que quero uma Hilux. Vai ser só assim? Vai acontecer? Não. Eu determino, a Bíblia não ensina isso. Deixa eu ler para você uma frase de um dos pregadores dessa doutrina, dos mais conhecidos internacionalmente, chamado Benny Hinn. Olha o que é que Benny Hinn diz: nunca, jamais, em tempo algum, vá até a Deus e diga: se for da tua vontade. Olha o que é que Benny Hinn está ensinando. Para o cristão, nunca chegar na presença de Deus em oração, quando for pedir alguma coisa, falar assim: Deus, se for da tua vontade, me dá. Ele está ensinando que o crente não tem que entrar lá e orar segundo a vontade de Deus. O crente tem que chegar lá e dizer: Deus, eu determino, eu exijo a minha vitória. O Senhor vai me dar a minha vitória amanhã. O Senhor vai abrir a porta. Eu estou determinando para o Senhor fazer. É isso que Benny Hinn está ensinando. Agora eu pergunto aos irmãos, logicamente, irmão, isso tem fundamentação? Eu posso chegar em oração de joelhos e determinar para Deus fazer alguma coisa em minha vida? Não, irmão. Isso é a pregação dele. Agora, há um outro pregador no Brasil muito conhecido, que você vai ficar com curiosidade do nome dele. Olha o que é que ele diz sobre esse assunto, porque ele também crê na mesma ideia positivista. Ele fala assim, ó: usar a frase "se for da tua vontade" em oração pode parecer espiritual e demonstrar atitude de piedade e submissão à vontade de Deus, mas além de não adiantar nada, destrói a própria oração. Esse pregador brasileiro, ele diz que o crente chegar para orar e dizer: Deus, faça a tua vontade, ele está dizendo aqui que não adianta nada fazer isto e ainda destrói a oração. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isto? De quem é a última palavra, irmão? É sempre da Bíblia Sagrada. O apóstolo João, ele diz assim, vou ler para você, capítulo 5, 1 João 5,14. Ele fala: e esta é a confiança que temos nele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha o que é que João está dizendo. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe qual é o grande problema da igreja nesses dias, irmãos? Quando eu falo igreja, eu falo de pessoas, de grupos. Eu ouvi mais o que diz os pregadores do que o que diz a Sagrada Escritura. Mas foi fulano de tal que disse, está no livro dele. Irmão, a palavra de Deus, ela é a autoridade suprema sobre tudo. Não é a pregação de A nem de B. Não é o livro de ninguém. Não é o sonho. Não é a visão. Não é a revelação. Não é a profecia. Deus pode até falar conosco por sonho. Deus pode falar com a gente por profecia. Deus pode falar com a gente por visão. Mas a autoridade suprema chama-se Bíblia Sagrada. Toda visão, toda profecia, toda revelação, toda pregação, todo livro escrito deve estar abaixo da autoridade da Bíblia. A Bíblia, ela é suprema sobre todas as coisas. Amém? Então o que é que a Bíblia diz? Enquanto o pregador diz lá que você orando segundo a vontade de Deus, você está destruindo a oração. Enquanto o outro está dizendo que não adianta nada você orar segundo a vontade dele, João está dizendo, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você pode dizer amém? Sabe o que é que Jesus ensina sobre isto? No Getsemane, quando ele está lá orando, ele fala, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não faça a minha, mas a de quem? Mas a tua vontade. Ô irmão, que ensinamento maravilhoso é deixado por Jesus. Pega todo esse lixo da teologia do positivismo, toda essa prepotência humana, toda essa soberba humana, esse egoísmo do homem, que torna o homem, que quer tornar o homem um Deus. Porque essa é a ideia da teologia positivista. É o homem, ele é Deus, o seu destino da sua vida, ele determina e acontece. Jesus pega tudo isso, joga na lata do lixo e diz, e ele toma como homem, ele toma um exemplo dizendo, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. É a vontade de Deus que prevalece, não a nossa. Saiba de uma verdade, a oração não é para que a nossa vontade seja cumprida no céu. A nossa oração é para que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra. Nós não oramos para Deus cumprir nossa vontade. Nós oramos para que a vontade de Deus seja cumprida em nós. Amém? Então a oração é isso, irmão. Quando as pessoas dizem isso, dissimuladamente, eu determino, significa que ele está assumindo a posição de Deus, sem submissão a Deus, mas ordenando que algo aconteça, que algo vem do seu próprio espírito, mesmo sem saber qual é a vontade de Deus. Sabe qual é o critério que temos que usar na hora da aprovação, irmão? Qual é a vontade de Deus aqui? Porque às vezes eu quero que cumpra a minha vontade. Na oração do Pai Nosso ele ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra. De quem é a vontade? De Deus. A vontade de Deus é melhor para nós, irmão. Romanos capítulo 12, Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus para nós é a melhor coisa. A gente quer que cumpra-se a nossa, mas a de Deus está acima da nossa vontade. Há algumas pessoas dessa teologia que ensinam que a oração é uma ferramenta para forçar Deus a conceder prosperidade. Eu oro para forçar Deus, para exigir de Deus. Para os defensores dessa heresia, Deus não tem escolha, a não ser
obedecer às nossas determinações. Irmão, que ousadia é essa, né? Ou seja, eu oro para determinar Deus, para exigir de Deus. A oração é ferramenta para exigir Deus, para forçar Deus a conceder prosperidade, a conceder bênção. Mas isso não tem apoio na Bíblia Sagrada. Esse é um ensinamento que não encontra base bíblica. Se não está na Bíblia, irmão, deve ser rejeitado pela igreja. Então fique com a palavra. Eu repito mais uma vez, Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Então a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém? Observe, qual é a expressão que temos que usar? Sabe aquela expressão que a gente usa? Se Deus quiser. Não entra no vocabulário dos mestres, dos pregadores, da teologia da prosperidade, da teologia da confissão positiva. Não entra. Eles não creem assim. A doutrina deles aponta para o eu digo, eu faço, eu recebo. Mas olha o que a Bíblia diz: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. E em lugar disso deveis dizer: se o Senhor quiser, ou se for da sua vontade, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vós jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal como esta, ela é maligna. O que é que Tiago está corrigindo aqui? Tiago 4, 10, 13 a 16. Sobre aqueles prepotentes que dizem: amanhã nós faremos tal coisa, amanhã nós agiremos assim, amanhã nós construiremos, amanhã nós viajaremos. Aí ele fala: ao invés de vocês dizerem isto, digam diferente. Se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor quiser, nós construiremos. Se o Senhor quiser, lá nós estaremos. O que é que tem que ser levado em conta aqui? A vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos nos humilhar. A palavra diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então reconheça Deus nos seus projetos. Reconheça Deus na sua vida, irmão. Não seja prepotente como crente. Você deve submeter à vontade de Deus. Saiba que tudo acontece por Ele, para a glória dele. Nada acontece sem Deus. Jesus diz em João 15, 5, ele diz 7, melhor dizendo: sem mim nada podeis fazer. Então temos que aprender essa verdade. Mas observe aqui, o que é que podemos concluir de tudo isso aqui? Diga assim comigo: só Deus pode determinar as coisas. Sabe o que é que diz a Bíblia? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem é que determina tudo, irmão? É Deus. Tudo está determinado por Deus. Tudo. Então tudo tem o seu tempo. Atos 17, 26. Está escrito: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face de toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Vou repetir o que é que está dizendo a palavra: e de um só homem fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. E diz assim: determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Quem determina os tempos é o próprio Deus. No 17:31, diz a Bíblia: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que predestinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então quem determina os tempos é o próprio. Primeira verdade, só Deus pode determinar. Segundo, aquilo que Deus determina, ninguém pode revogar. Amém?
o que Deus determina, ninguém muda. Jó 42, verso 2, ele fala assim: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Observe aqui, irmão, o que Deus determina, ninguém pode mudar as determinações de Deus. Interessante é que Balaão, ele deixa uma frase que está em Números 23, 20. Quando ele vai para amaldiçoar a Israel, ele fala assim: eis que para abençoar recebei ordem, porque ele abençoou, e eu não posso revogar. O que é que Balaão está dizendo aqui? Balaque assalariou Balaão para vir amaldiçoar a Israel. E disse: vou te pagar para você abrir tua boca e amaldiçoar este povo. Balaão veio, preparou os altares. Quando ele vai abrir a boca para amaldiçoar, Deus coloca a palavra de bênção na boca de Balaão. E ao invés de sair maldição, Balaão começa a profetizar bênção sobre Israel. Balaque disse: eu te trouxe aqui para abençoar, para amaldiçoar, e tu só abençoas? Aí ele vai segunda vez, prepara os altares de novo. Quando ele abre a boca para amaldiçoar, Deus coloca palavras de bênção de novo na boca de Balaão para a vida de Israel. Pela terceira vez, prepara os altares. Balaão vai profetizar. Deus disse: Balaão, eu não já te disse que tu não podes amaldiçoar aquele que eu tenho por abençoado? Aí Balaão fala assim para Balaque: olha, Balaque, eu não posso, eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, e eu, diz Balaão, não posso revogar a bênção de Deus. Ou seja, quem foi que ordenou, quem foi que determinou a bênção sobre Israel? Foi Deus. Então quando Deus determina, irmão, ninguém pode invalidar, ninguém pode revogar. Não volta atrás, o homem não pode mudar a palavra que Deus dá. É justamente o que ele disse para Jeremias: a minha palavra não volta vazia, a minha palavra cumpre o que apraz. Então o que Deus falou está falado, o que Deus decretou está decretado, o que Deus determinou está determinado. Ninguém pode revogar a palavra de Deus. Amém? Então é ordem de Deus. O que é que Deus determina? Tudo. Deus determina cura, libertação, bonança, salvação, vitória, tudo. Quem determina? Quem determina é Deus. Então, como é que funciona a nossa oração? Quando a gente vai orar diante de Deus, eu devo chegar diante dele e dizer assim: Deus, eu exijo. Deus, eu te dou um prazo. É assim que funciona? Não, não é desse jeito. Deus, se não acontecer a bênção até o dia 31 de dezembro, ai ai. Se não acontecer até dia 31, aquela porta não abrir, não me chamarem naquele emprego, se não me chamarem, Deus está ameaçando Deus. Não é assim? Ameaçando, irmão. Isso é oração de gente egoísta. Quando você colocar o teu joelho, quando for falar com o Pai, fazer tuas petições, colocar as tuas causas na presença dEle, lembre das palavras de João, lembre das palavras do próprio Jesus: faça a tua vontade e não a minha, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Você pode até não entender a vontade de Deus, porque a gente quer, é próprio nosso do homem, quando vai orar, a gente quer que a nossa vontade se cumpra. Ou não é assim? Na oração, a gente quer a nossa, mas Deus nos ensina a ter calma. Deus nos diz: filho, a minha vontade é que prevalece. Aí eu abro mão da minha vontade e abraço a vontade de Deus, porque a vontade dele é melhor para mim. Então é melhor a gente viver a vontade dele do que a nossa própria vontade. Digamos como salmista: deleito-me
em fazer a tua vontade. Então, irmãos, não seja influenciado por esse movimento que tem adentrado esse pensamento teológico, essa heresia que tem adentrado o pensamento de muita gente, do eu determino, porque isso não está na Bíblia. Leve em consideração a vontade suprema de Deus. Você pode dizer amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.